Chico César é o convidado de hoje do Refrão. Ele conversa sobre a letra da música Respeitem Meus Cabelos Brancos. No bate-papo, Chico fala da contribuição que os negros e os índios deram ao Brasil e também da não aceitação da cultura afro. Essa coisa do Brasil, da Mãe Preta e do Pai João, né, acho que é muito marcante, né? Essa coisa do preto bonzinho, né, que serve de cavalinho pro filho do senhor andar, né, e depois fica ali como uma pessoa da família, né, um móvel velho, né, um animal que não vai se abater, por uma questão de caridade, já que ele se viu tanta família, puxou tanta carroça ali e tal, né. Isso está mudando, assim, o mundo está mudando. Eu participei agora de um disco do William Magalhães, que é da banda Black Hill e tal, né, e tá lá, assim, sem nenhum discurso raivoso, né, mas assim, todas as questões da negritude, com diversos artistas ligados à coisa da negritude, de Mano Brown a Gilberto Gil, a Seu Jorge, eu, o próprio William Magalhães, né, os componentes da banda Black Hill, Bapt, mostrando que há o brasileiro, que há o trabalhador e que há o brasileiro trabalhador negro. Não tem como a gente fugir disso ainda, né? E é importante a gente até acentuar essas diferenças para a gente saber como é que a gente vai contribuir, né? Como é que eu posso colaborar, né? Que colaboração um descendente de índio, se ele não for queimado, pode trazer. Mas a tendência é negar, quer dizer, aceitar assim, colaborações esporádicas, né? O traçado de tal tribo, não sei o que, né? O samba, a batucada, o futebol, né? Mas o modus vivendi e a compreensão geral da sociedade passa por um modo branco, ocidental, sub-europeu de se ver. Mesmo depois da abolição da escravatura, foi criado um processo no Brasil, tendo em vista os 400 anos anteriores, que estabelece subliminarmente, em alguns casos, explicitamente em outros, de que a sua origem étnica é um impeditivo para que você possa exercer determinadas funções na sociedade brasileira. Qual é a razão disso? Eu não estou falando de pessoas, não estou culpando. Eu estou falando de um sistema que foi montado ao longo de 400 anos, que criou uma ideologia chamada fenômeno do branqueamento e que ela ainda está presente na cabeça, no modo, no pensar de muita gente no Brasil, mesmo pessoas bem intencionadas. Apesar de que nunca ter existido grupos radicais e extremistas em relação ao racismo, como o Ku Klux Klan, por exemplo? Tem skinhead em São Paulo. Se você for preta, nordestina, dê uma volta ali pela Praça da República em São Paulo, você corre sério risco, né? E o que é curioso, né, nesses grupos de skinheads do ABC é que você pode encontrar dentro do grupo preto, nordestino e mulher. Os skinheads ou carecas se originaram na década de 60 no Reino Unido. Eles têm um estilo particular de se vestir com coturnos e roupas militares. Geralmente escutam o punk oi. A cultura skinhead defende o culto à virilidade, ao futebol e são simpatizantes do nazismo. Já no Brasil, os jovens carecas são intolerantes com as minorias, pregando o combate a negros, judeus, homossexuais e nordestinos. Então, assim, há grupos organizados em ambientes de trabalho, né? Ainda há, acho que a justiça precisa ser pensada, não apenas do ponto de vista dos descendentes dos europeus. Eu fiquei pensando, mas quando que né, fiquei pensando nos índios, nos negros que não puderam pedir retribuição nenhuma, né? Quando que o Brasil vai olhar para todas essas tribos, grupos étnicos extintos, né? Agora, use a palavra holocausto para se referir aos índios, para você ver a zoada que dá. Você nem pode reivindicar seus mortos. Acredita-se que quando os portugueses chegaram em solo brasileiro, havia cerca de 5 milhões de índios. O primeiro contato foi amistoso, mas logo a relação ficou crítica.
Os índios começaram a reagir porque os portugueses roubavam suas terras, atacavam suas mulheres, tiravam sua liberdade e transmitiam doenças, algumas vezes causando a morte de todos os habitantes de uma aldeia. Atualmente, acredita-se que existam aproximadamente 400 mil índios, principalmente em reservas indígenas demarcadas e protegidas pelo governo. Agora, hoje o Brasil discute, até nesse sentido de, olha, vamos tentar reverter um erro cometido com o passado, que é a questão das cotas. No Senado agora a discussão é sobre a amplitude, apesar de algumas universidades terem iniciativas particulares de cotas para negros, discute-se a ampliação, tornar isso lei para todo mundo, para toda a Universidade Federal. Quem é a favor, beleza, apoia, tá tranquilo. Agora, quem é contra, fala assim, não, porque no Brasil, segundo o IBGE, as pessoas se declaram pardas. Eu sou a favor das cotas, não 20%, 80%. Acho que 80% das cotas dos investimentos públicos deveriam estar voltados para a grande maioria da população, que vem de índios e de negros, né? Há muitos brancos pobres que vivem nos lugares onde vivem esses descendentes de índios e negros, e os investimentos públicos, em vez de dirigir para o plano piloto, né, 80% para a cidade satélite, 20% plano piloto, vão lá pintar as paredes ali, tá, os monumentos e tal, para limpar. Mas, por exemplo, no Rio de Janeiro, 80% dos investimentos para as favelas, 20% sabe, entendeu? Porque aí, você focando onde estão esses grupos descendentes de índios e de negros, você vai olhar para os brasileiros pobres, não importa se eles são filhos de índios e negros ou não, entendeu? O sistema de cotas foi adotado pela primeira vez no Brasil pelas universidades estaduais do Rio de Janeiro, em 2002. 40% das vagas eram destinadas a estudantes denominados negros ou pardos. Atualmente, tramita no Congresso um projeto de lei que prevê 50% das vagas das universidades federais para estudantes que tenham cursado o período escolar anterior integralmente em escolas públicas. Metade das vagas reservadas deve ser preenchida por estudantes de famílias com renda até um salário mínimo e meio. A outra metade é reservada a alunos negros, pardos e indígenas. As cotas, esse acesso na universidade permitirá o quê? Daqui entre 5 a 10 anos, nós vamos ter aproximadamente 200 mil jovens negros no mercado de trabalho com condições de disputar em igualdade, podendo ter competitividade. O que é que significa isso? É que muitos dos cargos de dirigentes no Brasil, de dirigentes de empresa, de dirigentes de órgãos, que hoje são privilégios de uma minoria, poderão ser disputados por essa garotada. E, consequentemente, a democracia, no sentido mais real da palavra, estará sendo implementada. Sou a favor de cotas para negros aqui porque está mais que na hora que o Brasil entender que racismo é um dos pilares da desigualdade no Brasil e que não sumiu assim com o vento como se for depois da escravidão. Ainda é um problema, ainda existe, a gente precisa combater ele de fato. Quando a gente estuda a história do Brasil, a gente vê que por muitas vezes o negro foi esquecido, ele foi privado, né, de ter uma educação pública de qualidade. Isso atrasou, fez um estrago muito grande na nossa história e é por isso que eu sou a favor das cotas. Eu também sou a favor das cotas raciais porque, historicamente, a gente sabe que o negro sofreu por um processo de discriminação ao longo dos anos. Então, tudo que vier a favorecer a essa população que foi discriminada há séculos, eu sou a favor.